A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos falar com a cantora, compositora, pianista, educadora e cronista de cinema, arte e gênero, Luísa Toller. Depois de 18 anos de carreira trabalhando com grupos como Meia Dúzia de 3 ou 4, Vozeiral, Bolerinho e o grupo infantil Tá Na Hora de Dormir, ela está lançando o seu primeiro álbum solo, Mulher Bomba. Nascida no Rio de Janeiro, passando por Belo Horizonte e chegando até São Paulo, Luísa teve sua formação musical em casa e depois estudando piano e canto na Unicamp e na USP. Uma conversa sobre a desconstrução de estereótipos de gênero, seu trabalho como professora, as canções, as colaborações para a revista Asmina, entre outros assuntos. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, meus amigos. Hoje nós vamos conversar com a Luísa Toller. A Luísa Toller é cantora, compositora, pianista, educadora, colunista da revista Asmina. Isso. Ela também tem vários grupos. Ela já esteve aqui com Meia Dúzia de 3 ou 4, tem o Vozeiral, Bolerinho, tem também um grupo infantil, Tá Na Hora de Dormir, que ela vai contar todos esses projetos para nós. Mas o projeto mais da hora, como diria a turma, né? Da hora, do momento, é o solo, o projeto solo, primeiro álbum solo da Luísa Toller, que chama-se Mulher Bomba. Eu falei que Mulher Bomba, enche a boca. Mulher Bomba, bem-vinda, Luísa Toller, e vamos falar desse projeto novo, né? E vai ser um prazer a gente comentar as músicas, vamos ouvir, são 8 canções aqui que você gravou, vai contar um pouquinho do processo do disco, e falar um pouquinho desses assuntos todos, né, que a gente fala sempre aqui na rádio, né? A gente repete sempre, mas é assuntos que a gente tem que persistir, né? Questões feministas, né? A gente sempre tem que colocar, porque os homens parece que não aprendem as coisas. E questões outras que a gente coloca aqui, política cultural, né? E tudo mais. Bem-vinda mais uma vez, Luísa Toller. Quando que você esteve aqui? Você lembra no estúdio comigo? Faz tempo, né? Vai puxar para a Faz memória agora. tempo, acho que uns 3 anos. 3 anos, 3, pode ser 4, por aí, com meia pode dúzia de ser. 3 ou 4, isso mesmo. Legal. Foi. Bom, você vai ter que começar com a pergunta, por que que só agora está lançando o seu álbum solo, né? Algum motivo tem, vários motivos, né? Você também tem uma formação musical, você se formou pela Unicamp, né? E fez mestrado na ECA e tal, ligado à música já há um tempão você está ligado à música. Quanto tempo você já está na área? Olha, cantando desde há uns 18 anos, assim, né, cantando, recebendo para isso, né, recebendo os Certo, cachezinhos. como profissional, entendi. Agora, de trabalhos artísticos, né, foi muito na época da Unicamp que nasceu o primeiro grupo, que foi o Casa 7, que eu gravei 2 discos, e depois Bolerinho, Meia Dúzia e Vozeiral. Eu tenho vontade de fazer um trabalho solo desde 2013. Então, inclusive, o Ivan Gomes, que produziu o meu disco, ele tá comigo nessas reuniões, ó. Todo ano a gente se reunia e a gente tinha alguma ideia de disco, só que no começo era um disco muito de intérprete. Eu tinha poucas composições e eu acho que, principalmente, eu não me enxergava como compositora. Eu entendia que eu fazia umas músicas, assim, né? Mas não tinha não me chamava de compositora, eu não entendia que eu era compositora. E aí, ao longo desses anos, isso se transformou muito, até porque eu passei a compor marchinhas, né? Tive essa coisa de viralizar com algumas músicas na internet, de ganhar concurso, Você foi de tricampeã, compor. você é tricampeã, Sou depois você vai... tricampeã, eu adoro esse Vai cantar título. umas marchinhas aí, eu tô com vontade de ouvir depois umas marchinhas, você canta aí a capela depois. E ano passado ainda fui vice-campeã em outro concurso, então ainda tenho mais um título. E depois passei a fazer até jingles, né, também, fiz jingles políticos, fiz jingle sob encomenda, e aí eu decidi, entendi, né, falei, eu sou compositora, eu faço música, e com a pandemia eu passei a compor muito mais, assim, foi uma época que eu estava muito, tendo muita coisa para dizer, né, sofrendo e tendo muita coisa para dizer. Então, quando chegou o final de 2020, eu sentei com o Ivan e falei: olha, acho que agora a gente tem muita música para gravar, vamos escolher algumas e
fazer da forma mais prática possível, até por isso que a gente escolheu uma instrumentação muito básica que a gente pudesse gravar ao vivo. E aí foi o que aconteceu. A gente escolheu essas 8 músicas, são todas minhas, né? Algumas parcerias, mas acho que é meio dividido. Tem muitas que são só minhas. E aí gravamos. E aí eu sinto que esse foi o momento mesmo de fazer um trabalho solo, em que eu tinha muita coisa para dizer e que eu me senti muito à vontade cantando também, né? De cantar as minhas músicas, de entender que esse trabalho era 100% meu para levar o meu nome, porque os outros trabalhos era tudo muito dividido de uma forma democrática, né? A gente negociava, tomava as decisões estéticas e de produção juntos, né? Então era diferente. Agora foi uma coisa que, por mais que tivesse muita gente envolvida, essa sensação de quem carrega a responsabilidade e as decisões sou eu. E eu me senti muito pronta e realizada em fazer isso. Curioso que nisso que você está falando, tem um amigo nosso que começou a carreira solo, trabalhava numa banda, né? E começou um trabalho solo. Aí ele foi e pediu o conselho para outro que tinha banda e começou a carreira solo. Ele falou, qual que é o conselho? Ele falou, olha, agora você não pode culpar ninguém, porque você é responsável por tudo. Não, foi o outro que fez. Não, não fui eu. Tá, agora está todo sob a sua responsabilidade, né? Mas Exatamente. tudo tem o seu tempo certo, né? 2013 já estava sendo engendrada essa ideia, não é isso? E agora Sim, consegue, né? Tempo passa, mas exatamente. às vezes tem um momento certo de poder lançar o material que você gostava, né? E aí vai selecionando o material e você conseguiu chegar nessas 8 faixas da Mulher Bomba. Isso mesmo, é muito legal. Não adianta querer, né, forçar também, vamos começar a fazer. Você tem que se sentir bem, né, de fazer. Sim. Enquanto tudo isso acontecia, na preparação do disco, você estava fazendo o quê? E eu também queria saber o que você fez, como é que você se virou na pandemia, né? Porque o pessoal todo da área de música sofreu muito, né? Está sofrendo, né? A pandemia não acabou ainda. Eu sempre deixo claro que não acabou. Mas as pessoas estão voltando a fazer shows ao vivo. Isso está minimizando um pouco aquele 2 anos parado e tal. Então, o pessoal consegue já fazer um som, tocar lá, aqui e tudo mais. Estou falando dos músicos em geral, né? O que você Sim. fez? Conta um pouquinho essa trajetória nesse tempo todo aí, desde 2020, né? Na verdade. Bom, nesse caso eu acho que eu tenho um conforto que é o fato de eu ser professora, né, assim, eu É. sempre trabalhei artisticamente, mas o que paga as contas mesmo são as aulas que eu dou, né, eu sempre trabalhei com adultos e crianças, eu dou aula em 2 escolas de música e já dei bastante curso, né, em Senac, já fui monitora da UFSCar também, do ensino à distância. Então, na pandemia, o que aconteceu foi, eu tive que me virar e aprender a dar aula online, né, aprender a usar todos os dispositivos eletrônicos. Trabalhar com criança foi muito difícil, mas em alguns momentos deu certo. E principalmente porque foi uma fase que eu estava voltando a trabalhar e a minha filha estava com 4 meses. Então, Então, teve o lado ruim, que foi trabalhar com uma criança em casa, que estava se desenvolvendo e que precisava de muita atenção, e sem nenhuma rede de apoio, porque a gente ficou afastado, né, dos avós, do resto da família, a gente não chamava ninguém em casa, mas ao mesmo tempo foi muito bom estar perto dela, né, e de acompanhar, eu falo, todas as estreias, né, assim, a primeira vez que ela engatinhou, a primeira vez que ela bateu palma, que ela deu tchauzinho, tudo que ela comeu, aí ela tá aí, estou reclamando. ouvindo já ao fundo, o nosso background. Como que ela chama o nome dela? Antônia, Antônia. Quantos anos? Já está? Antônia agora já está com, bom, já, 2 e meio. 2 anos, 2 anos e meio. Legal. 2 e 7 meses, já passou Então, já na 2 meses. verdade, tem a maternidade, o fato de ser professora, que você teve que se adaptar para dar aula online, como todos os professores. Tem professor que não se adaptou, né? Vamos combinar, né, Luiz? Então, os caras ficavam muito atrapalhados para dar aula e ficava muito chateado também, porque os alunos, a dispersão já é grande, você como professora sabe, já na Sim, sala, né? Agora, na sim, sala virtual, a dispersão é maior ainda. O cara está fazendo outra coisa. Ah, tá bom, tá certo, professora, tá tudo certo. O cara não está nem aí, né? Quer dizer, você não sim. pode também monitorar. Como você vai monitorar isso, né? Não dá. Complicado. Então, muita gente teve que aprender, muita gente sofreu. Com tudo isso, você ainda na maternidade, o momento que tem que estar, né, com a criança junto com a Antônia, cuidar dela e tal. Então, é um processo. Por isso que também não vamos esperar que vai sair o disco assim rapidamente. Tem que esperar o seu tempo. Não é verdade? Quem dava, né? Pois é.
Nem dava Mas para mesmo fazer isso. assim, mesmo com as aulas eu contei com algumas coisas extras, né? Então, assim, teve os jingles que eu produzi nessa época, teve a Lei Aldir Blanc, né? Eu participei com Ajudou. um grupo com outra peça infantil que eu fazia, que chama Aurora e o Tempo. Participei de alguns projetos e editais, assim, que as próprias pessoas que trabalhavam com produção, que precisavam muito mais desse dinheiro do que a Claro. gente, eu, no caso, que sou professora, porque tem artistas que ficaram bem parados, né? Nossa, nem fale. Conseguiram ganhar projetos e aí a gente fez também algumas produções online, né? Então, participei de algumas, fiz algumas lives, e foi bom também, assim, né? Foi o mínimo que poderiam ter feito e, na verdade, faltou bastante de incentivo à cultura e agora a Nossa, gente nem está fale, tentando aí nem fale. recuperar. É, agora foi um momento complicado. Ainda bem que teve a Lei Aldir Blanc, né, para segurar um pouco a onda e segurar a receita de muitos músicos que estavam dependendo disso, né? Você não dependia disso, mas muitos outros músicos dependiam, né, de ter um Com projeto certeza. para poder fazer, para gravar, para tocar, né? A gente falava sempre a turma da graxa aqui, da luz, do som, esse pessoal sofreu demais, né? Teve gente que mudou Demais. de ramo, né? Muitos mudaram. Sim, Tem cara que virou Uber, outro que virou fazer comida para entrega, uma loucura. exato. Tem uns que desistiram da profissão músicos, né? A gente ainda não tem noção, né, Luísa, da terra arrasada que foi e está sendo ainda esse momento de pandemia para a cultura, né? Casas que fecharam, outras abriram. Agora eu mesmo estou fazendo uma, né, com a ajuda de vocês, naturalmente, estou fazendo uma avaliação. O que abriu, o que fechou, né, se manteve e tal. Não foi fácil. Tem umas que tiveram que fazer campanhas para segurar a onda, né? Para não mandar todos os funcionários embora, para manter casas de música, né? Que a gente está falando, Sim, basicamente, é que vocês participam. Então, não foi fácil e ainda bem que você passou por tudo isso e agora tem o disco para lançar. Vamos começar a passear pelo disco? Vamos. vamos. Eu pergunto e respondo. Vamos. Então, vamos começar Senhora das Dores e A Noite. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas músicas, né? Senhora das Uhum. Dores e A Noite. Senhora das Dores tem até um visual aqui, chama-se Visualizer, que vocês agora Eu descobri isso inventaram. agora também. Mas muita gente está descobrindo que é uma forma mais barata de fazer um vídeo, né? É, Você faz, exatamente. ele tem uma repetição, então uma coisa bacana. Esteticamente é legal para botar no YouTube, né? A gente está ouvindo aqui Uhum. na rádio também, né? A música, então. Agora, para quem está vendo no YouTube, é legal que tem também o movimento. A gente vê a Luísa e tudo mais, é bem legal. Então chama Visualizer, que é um recurso mais econômico do que um clipe, né? Quando não é possível fazer um clipe que você imagine e tal. Então quero que você fale um pouquinho dessas duas canções, Senhora das Dores, música sua, e também A Noite, também música sua, e o time que te acompanhou, Ivan Gomes, contrabaixo, você cantando, tem bandolim. Fala aí um pouquinho dessas duas canções para a gente ouvir agora. Tá bem. Foram duas canções feitas em 2020, nesse contexto bem de isolamento, de quarentena. Eu acho que elas foram feitas com a diferença de um mês, assim, são canções bem próximas. Senhora das Dores foi uma música que eu falei bastante sobre esse sofrimento que o mundo inteiro estava passando, sem saber o que ia acontecer, todo mundo com muita saudade, né? Eu tinha saudade da minha família, uma coisa absurda, assim, até porque a gente passou por Páscoa, Dia das Mães, aniversário da bisavó da Antônia, então Olha. É foi. todo de São Paulo aí a tua família, né, Luísa? Eu Na nem verdade, perguntei. não. Não é, não é. É isso que é um Ninguém em problema. São Paulo. Então, foi bem difícil porque a gente também não podia viajar e ficava só nessas confraternizações online. E eu sentia esse sofrimento geral, assim. Então, Senhora das Dores foi uma música muito sobre esse momento. A gente e o À Noite foi uma música que eu fiz primeiro a letra, eu mandei para Maria Beraldo do Bolerinho musical. Sim, Só que aí maravilha. eu fiz a música, entendeu? Assim, não deu tempo dela musicar. Eu acabei fazendo a música muito rápido. E aí essa eu já estava no interior, a gente tinha decidido ir para o interior ficar um tempo. E também tinha essa coisa do escuro, do vazio, da incerteza, né? A noite também vai para Uhum. esse lugar da escuridão. É, a instrumentação, eu chamei o Ivan, o Leandro e o Gustavo, que são meus colegas de Unicamp, né? Trabalharam bastante comigo.
já tinha muita intimidade, principalmente para chegar e fazer esse convite do vamos fazer esse trabalho sem receber nada em troca, porque agora eles estão recebendo. Na Mas, base assim, como diz outro, na base da brodagem, da da camaradagem. brodagem, né? Isso. Então eu chamei eles nesse contexto, eles obviamente aceitaram, gostaram muito, porque a gente já tinha muita intimidade, eles já conheciam o meu trabalho. E depois a gente conseguiu também chamar a Vanessa Dourado para fazer os violinos, e agora ela está no show com a gente participando também, já também podendo pagar um cachezinho, né? Participando, até para equilibrar um pouco esse time, já que eu sou tão feminista, né? Não posso ter uma banda também eles só põem homem, toda não dá. masculina. Então eu fiz questão de chamar outras mulheres para participarem. À noite teve uma coisa muito diferente que eu decidi colocar, ela se transformando em fado. Porque o meu avô, pai do meu pai, era português, e eu sempre cantei fado, e tive já até um trabalho de cantar em restaurantes portugueses, casas de Portugal, tenho essa fase, assim, essa experiência, e eu tinha muito desejo de colocar um fado no disco, só que a gente acabou, como o disco virou inteiro autoral, eu acabei pensando, então vamos escolher uma das músicas e fazer um fado. E o Gustavo, que toca o bandolim e violão, à noite ele toca violão, ele fazia comigo esses trabalhos de fado, então é uma pessoa que entende muito da linguagem, do fraseado da guitarra portuguesa, então ele trouxe um pouco desse universo também. Então, foi isso, a gente conseguiu ir transformando, a noite era uma valsa, né, que no final termina virando um fado super dramático. Homenagem à família, né? Sempre Exatamente. é legal, né, fazer então. Então vamos ver na sequência Senhora das Dores, primeira, né, da Luísa Toller, tem a Luísa Toller na voz, o Gustavo de Medeiros no bandolim, Ivan Gomes no contrabaixo, o Lê Coelho no violão e a Vanessa Dourado violino. À noite também é o mesmo time, certo? Só que não tem a Vanessa no violino, certo? Então, roda! Vamos lá. Tem hora que a tristeza bate na porta, Senhora das Dores. Tem hora que a tristeza bate na porta, Senhora das Dores. Estendo-lhe a mão, passo um café, mas ela de pé sugere que eu vá me deitar. Ó doce senhora, não é de agora que o mundo demora a se justificar. Tem hora que a tristeza bate na porta, Senhora das Dores. Que a tristeza bate na porta, Senhora das Dores. O pano de chão, de molho no canto, derrama pro santo, mas ela insiste em ficar. Senhora, sua benção, mas peço licença. Da porta pra fora, o mundo lhe espera passar. Tem hora que a tristeza bate na porta, Senhora das Dores. Tem hora que a tristeza bate na porta, Senhora das Dores. A mão, passo um café, mas ela de pé sugere que eu vá me deitar. Ó doce senhora, não é de agora que o mundo demora a se justificar. Tem hora
na porta, Senhora das Dores. Tem hora que a tristeza bate na porta, Senhora das Dores. O pano de chão, de molho no canto, derrama pro santo, mas ela insiste em ficar. Senhora, sua benção, mas peço licença. Da porta pra fora, o mundo lhe espera passar. A noite é sua e minha também. A noite é escura e as matas densas ardem. A noite é absurda, obscura, refém. Cá dentro em meu peito os sentimentos partem. A noite é afoita, esbelta, inútil, que nem minha voz pode nos levar além. A noite é sua e minha também. A noite é escura e as matas densas ardem. A noite é absurda, obscura, refém. Cá dentro em meu peito os sentimentos partem. A noite é afoita, esbelta, inútil, que nem minha voz pode nos levar além. A noite é sua, a minha também. A noite é escura e as matas densas ardem. A noite é absurda, obscura, refém. Que dentro em meu peito os sentimentos partem. A noite é afoita, esbelta, inútil, que nem minha voz pode nos levar além. Estamos de volta com a Luísa Toller, diretamente de São Paulo. Ela estava falando aqui que durante a pandemia a família estava longe. Agora é a hora de você começar a contar a história sua, da música, da família, tudo mais. Você já falou dos parentes, o avô português e tudo mais, né? Conta aí como é que é a sua história antes de você chegar na Unicamp. Quero saber lá para trás. A Luísa pequenininha, que nem Antônia. Que nem Antônia. Eu sou de uma família carioca, né? Eu sou do Rio de Janeiro, apesar do meu sotaque negar o que eu digo. Mas eu sou carioca. E a minha família é sempre foi muito do samba, da festa, até esse lado português, assim, sempre foi muito festeiro. E sempre gostou muito de ouvir música e de tocar música. Meu pai tocava violão. Minha mãe sempre meio desafinada, mas sempre gostou de cantar. Inclusive, eu herdei todos os discos LPs dela, que eu tenho até hoje. E a gente viajava muito de carro, porque a minha infância, o que justifica o meu sotaque, foi em Minas, foi em Belo Horizonte. Então, eu morei até os 10 anos em Belo Horizonte, depois até os 18 no Rio, depois eu fui fazer Unicamp. E aí, a gente viajava muito de carro nessa época, a gente fazia BH-Rio, assim, né, para ir ver a família que morava toda no Rio de Janeiro. E nessas viagens de carro, a gente cantava e ouvia música o tempo inteiro. A gente gravava, né, os discos em fitinha. Cassete. E ouvia fita cassete, a gente ouvia Chico César, a gente ouvia Caetano, ouvia Tom Jobim. Depois meu irmão começou a gravar uns pagodes, que ele era bem pagodeiro, né? Continua sempre.
e a gente brincava de rádio, então daí a gente cantava, cada um fazia a voz de um cantor. Eu tive a fase também de gostar de Sandy Júnior, né, criança, então eu colocava, você é o Chororó, você é o Chitãozinho, você é o Júnior, e eu era Sandy. Então a gente fazia toda a organização familiar e todo mundo cantava. Meu pai, ele tinha um violão maravilhoso, assim, que eu herdei, né, um violão muito forte, sonoramente antigo, e ele tinha uma banda universitária, que tocava, assim, marchinha, tocava músicas de seresta, né, assim, tanto as músicas mineiras quanto os sambas. E a gente tinha essa tradição, assim, sexta-feira ele chegava do trabalho, a gente pegava os livrinhos, Saudade Seresteira, e ficava cantando e tocando. E muitas músicas eu conheci por ele e não pela gravação. Por exemplo, A Banda, Amigo é para essas coisas, Ai que saudade da Amélia, O que será que será? Enfim, várias músicas que tinham nesses livros, eu conheci primeiro pelo meu pai tocando e cantando, para depois ouvir a gravação e falar, então é isso, né? Às vezes ele cantava meio diferente, mas Fazia a versão dele, né? né? Fazia menos acordes, né? E aí, Oswaldo Montenegro, ele tocava umas também. Então foi isso, assim, a gente sempre teve um cotidiano muito musical, até que eu insisti muito para eles me botarem na aula de música, daí eu participei do coral da escola, fiz todas as aulas de piano, de canto, de musicalização. Isso aí no Rio, isso E aí já no Rio. Não, em Belo BH Horizonte. eu comecei aos 7 anos. Aí para o Rio eu continuei. E aí no Rio, quando eu tinha 14, 15, foi quando eu comecei a dar aula e cantar profissionalmente. Eu cantava no barzinho lá do lado de casa. Foi uma fase que eu era bem bossa nova. Então, assim, Que bairro que é que cantei, você né, estava lá no Rio? no Leblon. Leblon. Então, assim, o bar que eu cantava era o Carlos Lira, que frequentava, o João Donato, o João Bosco chegou aí. Então, assim, essa galera ia, eu cantava, eles achavam, nossa, que bonitinha, 14 anos cantando essas coisas. E aí, às vezes, até calhava de tocar junto, assim, e foi uma fase que eu estudei muito piano, então eu gostava de tocar e cantar. Eu brincava que eu queria ser o Tom Jobim, assim, né? Que eu queria saber tocar piano, Oh, mas tô bem. cantar. Não, mas nesse sentido, assim, de saber tocar piano, cantar, compor e arranjar. Era isso. Não queria ser o Tom Jobim, a importância do Tom Jobim no mundo. Mas queria fazer Mas eu essas coisas que queria, ele fazia, arranjava, tocava é, piano, tudo mais, compor. compor, né? Assim, foi uma fase muito formadora, até musicalmente, né? A música do disco que vai chegar depois que eu toco e canto é super jobiniana. Eu acho que ele me influenciou bastante nisso aí. Bom, e aí também, aí brincando aí até virar profissional, que você falou que está 18 anos de profissionalismo, a coisa vira profissional quando você vai para a Unicamp estudar música mesmo, ou isso aí você já ganhava um troco no barzinho lá no Leblon e tudo mais? Eu já ganhava um pouquinho fazendo isso e dando aula, né? Então eu acho que assim, nessa virada dos 15, 16, foi uma fase que me deu o estalo do tipo, vou fazer faculdade de música, porque fazendo as contas eu consigo viver disso. Sabe, assim, eu não tinha esse desejo de ficar famosa. Eu só pensei, assim, é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de dar aula, eu gosto de tocar, então é isso que eu vou fazer. Então foi Tem assim que muito eu músico decidi que não gosta de prestar. dar aula também, né? A É, gente acha é, que todo músico gosta de dar aula, tem uns caras que não gostam. né? Não é que E não tudo gostam, bem, né? não tem a didática, não tem paciência, né? Vai explicar Sim. para o cara, aqui, isso aqui é dose. O cara, é duro. Tem gente que não curte, né? E tem Grandes, fases grandes também. músicos, né? E tem fases também, assim, como eu dou aula há bastante tempo, eu já tive fase que eu só gostava de dar aula para adulto, eu já tive fase que eu só gostava de dar aula para criança, eu já tive fase que eu gostava de dar aula para pessoas que nunca cantaram na vida, eu já tive fase que eu gostava de dar aula para quem está fazendo uma preparação vocal para gravar um disco, para fazer um show. Então, assim, né, assim, a gente passa por fases e vai entendendo o que a gente gosta dentro disso também. Uhum. Não é só porque você dá aula de um instrumento que você pode dar aula para todo o público, né? Assim, existem públicos também muito diferentes. E aí eu acho que nessa época eu decidi isso, assim, daí eu prestei primeiro a Unirio, no Rio de Janeiro, mas aí como só tinha essa opção de música popular dentro do Rio de Janeiro, ali daquele contexto, eu decidi prestar a Unicamp também. Acabei passando e indo. E aí vim parar em São Paulo. Certo. Essa chegada em São Paulo. Agora, a Unicamp, você foi estudar especificamente, além do curso, né? Teve você fez piano, canto, o que você se especializou? Eu fiz piano. Essa Uhum. história é engraçada, eu posso contar? Bom, por favor, estou perguntando, é para contar. Ela é engraçada, ela é assim. Eu fui prestar
E aí, digitando no computador, naquela época era assim, né? O computador que carregava a internet no quarto do meu irmão. Já era um privilégio ter um computador em casa, né? Não era essa internet em qualquer lugar. E aí você tinha que preencher um instrumento. E eu não entendi que o instrumento que eu ia tocar na prova do vestibular seria o instrumento que eu cursaria por 4 anos. Eu não sabia que isso existia. Eu achava que eu ia só tocar na prova, passar e lá dentro a gente vê o que Você acontece. escolheria outra coisa, eventualmente, é isso. Eu acho que eu colocaria canto, porque eu sempre fui Hum, muito mais cantora do que pianista. uhum. Mas eu coloquei piano. E aí, o que aconteceu? Na prova, eu cheguei, toquei, cantei, inclusive uma música do Jobim, Janelas Abertas. E aí era o Gogô, o Jorge Oscar e o Zé Alexandre na banca. E eles falaram, mas por que você não está prestando canto? Aí eu não quis passar por desinformada. Aí eu falei, porque eu me garanto mais no piano. Aí eles falaram, então toca uma música que você não cante. Aí eu toquei ponteio, e aí depois eu fiz uma parte de leitura, que eu fui meio mais ou menos assim. E aí depois nas provas, nas específicas de percepção, ditado, teoria, eu fui super bem, porque essa parte eu sempre gostei de estudar mesmo. E aí passei. Agora a parte engraçada. Dentro dos 20 alunos de música popular daquele ano, eu fui a única pianista que passou. Então, eu era meio pianista, então as pessoas me chamavam para tocar nos grupos como pianista. Eu demorei assim uns Hum. 3, 4 anos para as pessoas entenderem que eu também era cantora e para eu voltar a fazer trabalhos como cantora, Não só tinha você porque de pianista, os caras chamavam todos. A banda, tá faltando piano, chama a Luísa. É isso eu por aí, tive né? até que estudar mais, né? Porque eu não dava conta do que eles queriam, assim. E aí, depois eu consegui juntar, né? Nos trabalhos, no Casa 7 eu comecei tocando e cantando, no Bolerinho eu sempre toquei e cantei, no Meia Dúzia também. E no meu recital de formatura eu mais cantei do que toquei. Né? Assim, é engraçado, eu me formei em piano, mas eu sempre fui bem cantora. Acho que todo mundo entendeu isso a partir de um momento. E nesse disco aqui tem poucas canções que eu estou vendo aqui que você está tocando piano. Você toca piano em Só todas? Não, uma, uma só só, uma. né? Que é o qual que é mesmo? É o E você, cadê? Não é isso? Isso, É essa que você é essa. toca, que tem o vídeo também. É uma só, né? Porque as outras todas você não quis tocar piano. Você está nervosa com o piano, né? Cansada do piano. Quer Ah, eu só tenho cantar. preguiça de carregar. Tem um vagabundo aqui, quando você vier aqui no estúdio, eu vou fazer você tocar aqui, ó. Tá Bem bom. vagabundo, tá bom? No, Aí no, no os, show, eu coloquei outra música, né? Para não ter só uma de piano, então pelo menos tem duas. Talvez eu ponha mais para frente, assim, mas é isso. No geral, eu acabo tocando, cantando mais, porque e também aí nos outros trabalhos eu tocava e cantava, né? Então, e você conseguiu, em algum momento na Unicamp, ir pro canto, em algum momento? Depois, ou ficou no piano o tempo todo? o que eu fiz de muito malandra foi, eu colei nas disciplinas do canto e fiz sempre como eletivas. Sim. Então, assim, eu poderia ter me formado em canto também, porque eu fiz todas as disciplinas. Mas eu, enfim, no fim, fiz como créditos eletivos e me formei no piano. Mas eu fiz, eu cursei o curso inteiro. E o mestrado que você fez na ECA, qual foi o tema? O tema foi sobre gênero e música. Foi engraçado até, eu Aí que entrei nós chegamos no lance do repertório da Luísa. Por isso que eu perguntei. e Diga lá. eu... Antes disso, é bom contar que quando eu terminei o Unicamp e vim para São Paulo, foi uma época que eu tive a experiência de cantar com o Arrigo Barnabé. Ele foi artista residente da Unicamp, e eu e a Lívia Nestrovski cantávamos com ele o Clara Crocodilo. Uhum. Então, a gente chegou a fazer o circuito estadual paulista, e depois a gente fez comemoração de aniversário dele. Pode A gente ser. fez o Sesc Pompeia e fez no Rio também, no Oi Futuro, acho. Assim, foi um privilégio, assim. Eu não tinha noção de onde eu estava fazendo o quê. Assim. Eu lembro que eu estudava que nem uma louca para acertar as notas, que eram super difíceis, e foi também um processo de me desenvolver no palco, porque o trabalho do Arrigo sempre foi muito performático, né? Então, entender o que eu estava fazendo ali. Então, foi o primeiro contato que eu tive maior na Unicamp com esse repertório da vanguarda paulista que eu não conhecia. No Rio, assim, eu ouvia muito pouco disso, ouvia no máximo muito Amar Assunção, mas também sem ter muita noção de quem era. E eu me apaixonei, sou apaixonada pelo Grupo Rumo, pelo Maravilhoso. Itamar, pelo Premê, pelo Arrigo, e aí pelas cantoras que eu decidi estudar no mestrado. Então eu escolhi a Nausete, a Susana Salles,
a preciso lembrar agora os nomes todos, né? Porque meu mestrado foi em 2018. Não, Zé de Suzana Não faz tanto Salles, tempo Vânia assim, né? Bastos, Virgínia Rosa, TT Espíndola e Alzira Espíndola. Pronto. Acertei. São essas 6. Minha proposta foi, dentro das canções, dos movimentos de vanguarda da música popular brasileira, a vanguarda paulista foi onde reuniu mais mulheres em todos os lugares. Então, tinha mulheres Verdade. cantando, mas tinha Uma coisa mulheres que poucos compondo. observaram. Verdade. Tinha mulheres compondo, tinha mulheres instrumentistas, tinham mulheres na produção, né? Elas estavam realmente ocupando todos esses espaços, ainda em minoria, mas ocupando. Então, a minha proposta foi falar um pouco disso, né? No meu mestrado eu faço um panorama desses espaços ocupados pelas mulheres na música, faço um pouco o panorama do discurso das letras de música, né? Assim, desses discursos de violência que antes eram muito comuns e depois, hoje em dia, passam a ser problematizados, como na minha música Moda Moderna para uma Questão Antiga. Eu falo um pouco sobre esses discursos de violência nas letras de música e falo dessas 6 cantoras, do quanto que elas desenvolveram a voz, os timbres, as interpretações também para um lugar de muita vanguarda, que eu sinto que até hoje não foi 100% absorvido, né? Que a vanguarda ela sempre olha muito para frente e a música vai caminhando um pouquinho depois, seguindo aquilo. Não, e é verdade. Uma vez eu estava conversando com o Dante Ozzetti sobre a questão da vanguarda paulistana, né, e paulista também, por que não dizer, Sim. que na época, né, que era os anos 80, tinha muito espaço para o rock um pouco de São Paulo, muito de Brasília e do Rio, né? As gravadoras estavam no Rio, então tinha muita reverberação o trabalho dos anos 80 do rock and roll no Rio de Janeiro. E ele acha que ainda existe, que não uma injustiça, mas eles ficaram menos conhecidos, né? Porque eles não tinham esse bumbo para bater via Rede Globo, via gravadoras e tal, que tinham as bandas, principalmente de rock, que estavam localizadas mais no Rio de Janeiro, e mesmo que não fossem do Rio, né? Mas estavam Sim. lá como a partir das gravadoras. Então ele acha que tem muita coisa a estudar ainda, a contar do movimento, né? Você falou das mulheres, você vê a importância das mulheres na vanguarda paulistana, é um negócio muito sério, né? Sim. Então as pessoas têm que observar mais até isso. Eu acho que está sendo estudado agora. Eu acho que Sim. agora está se fazendo justiça. Tem muita gente estudando sobre isso. E uma geração toda, principalmente aqui em São Paulo, que é um pouco, né, herdeira desse som aí, um pouquinho, né? Que beberam muito na fonte. E, não só, né? São filhos até, né? No caso do Luiz Chagas tocava com o Itamar, tem a Tulipa, a filha dele, Gustavo Ruiz, só para citar um, né? A Mariana Aidar, filha do nosso querido Mário Manga, né? Também, que era do Sim. Prêmio. Então, a gente está falando de uma geração que vem, de certa forma, né, diretamente da vanguarda paulistana. E todas as alunas que passaram pela Nausete e outras, né, figuras que estão hoje no canto de São Paulo. Então, eu acho que está sendo valorizado hoje, finalmente. O que o Dante falou, agora sim, a coisa está pegando. E você, nesse seu trabalho, valorizando também. Vamos partir para mais 2 músicas. Já falou da Moda Moderna para uma Questão Antiga e Bem Amado. Vamos ouvir essas 2. Fale um pouquinho. Na Moda Moderna, então, a proposta foi essa, né? Eu fiz essa música caipira pensando muito na época que a Mônica Salmazo gravou o disco Caipira, que eu sou super fã, assim, ouvi bastante na época, e ainda ouço, mas que tem uma música que ela gravou do Cartola que chama Feriado na Roça. E essa música é uma música que super romantiza um feminicídio, assim, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, como tem dentro do nosso cancioneiro muitas músicas, né, que tem feminicídios narrados de uma forma muito bonita e que todo mundo acha lindo, porque a música é linda. E isso ainda não é tão comentado, né? Eu não acho que tem que censurar, tá? Não acho que a gente deva parar de ouvir essas músicas, mas eu acho que precisa se falar sobre isso. E aí, assim como tinha uma referência aqui. Eu tenho uma referência que surgiu agora na minha cabeça aqui, chama Cabocla Teresa do João Pacífico.
essa música. Sim. Não, essa tem Essa é o muitas, assim, essa a gente... feminicídio total, mas a música é Total, lindíssima. total. Aí você fala, não vamos Tem um... tocar mais porque é feminicídio. Não sei se a gente deve tocar ou depende, não. Não é, Luísa? A depende gente... muito do contexto em que se possa conversar sobre isso ou não, para quem se está tocando, enfim, eu acho que é tudo uma questão, assim, por exemplo, na Subida do Morro, né, que é uma música de violência doméstica e racista, né, daí, enfim, é Sim, muito claro. difícil a gente simplesmente cantar e achar que Não dá. passa, assim, né, é assustadora a letra. Tem Mas o que outras, eu tem ia uns comentar que sambas do... Tem sambas aí, você tem coisas que são terríveis. Você, fazendo uma Sim. leitura hoje é uma coisa que não se deve nem tocar, né? Mas a É. gente não pode negar que, como você falou, vestidas de músicas de qualidade musical muito linda, né? O caso de Cabocla Teresa e tal. Aí você vai Sim. ouvir a história, né? O que ele fez, né? Matou a mulher, né? Sim. É triste. E eu também não condeno esses compositores, porque eu sei que naquela época o discurso era outro, né? Era muito normalizado, enfim, as canções, a arte no geral, ela vai refletindo o que a sociedade está pensando, né? Então, acho que é uma questão que está ali sempre retratando um momento. Lembrei, não era uma vez em Hollywood, posso dar spoiler do final do filme? Ele Pode muda o final ver. do filme, né? Sim. Porque acontece um crime, só que ele Claro, muda tem um crime terrível da Sharon Stone lá. Sharon Tate, desculpe. Sharon Tate. Stone, Sharon Tate. E aí ela sobrevive. E isso eu vi até depois que eu fiz a música, mas eu fiquei pensando nisso, assim, o que eu mais gosto no Moda Moderna é que ela tem um certo humor e, ao mesmo tempo, ela emociona porque é isso, a mulher sobrevive para contar a própria história, né? Então eu gosto disso, assim, essa música tá numa das minhas favoritas e talvez nunca saia. E o Bem Amado é uma história engraçada também. Eu fiz a letra como um pedido de desculpas aqui numa briga conjugal e mandei por e-mail, assim. E aí depois eu dava aula para Bruna Limonda, que é a Você cantora da mandou Abacaxi. a desculpa conjugal por Por e-mail. e-mail? Mandei. Ah, não foi Fiz a letra, pessoalmente. fiz um versinho assim, sabe? Mandei Ah, por tá. e-mail. Sim. E aí a Bruna era minha aluna na época e a gente comentou, poxa, vamos fazer uma música juntas e tal. A Bruna Limonda é cantora da Abacaxepa, também compositora, Sim. né? Sou Esteve super com a fã gente. dela. Super legal. E aí eu mandei para ela essa letra. Isso faz muitos anos, assim. Aí ela me escreveu um dia falando, Luísa, foi você que fez essa letra? E aí eu não lembrava. Eu falei, não fui eu. Até que ela achou o e-mail que eu mandei para ela. E aí, quando eu vi esse e-mail, que eu vi que eu tinha mandado aqui para o Tiago, eu falei, então essa letra é daquela briga. E aí que tudo fez sentido na minha cabeça. E aí a música, ela fez a primeira... eu tinha feito a primeira letra, ela fez a música, daí eu fiz a segunda letra, e aí a música ficou um pouquinho maior. E aí virou esse bolero Bem Amado. Se disse que redisse o que foi dito, que maldisse o pouco tempo, que um espera o outro dar, e eu digo e contradigo o teu umbigo que tanto me desespera e me desdenha desde já. É isso? É isso. Você está rindo? Um outro cara lendo isso aí é curioso. Fica só curioso, né? Lendo a letra, né? Como se tivesse... Eu sei, quando eu conto essa história, as pessoas sempre perguntam, e ele perdoou? Eu falei, perdoou. Opa, Ainda bem, né? Precisa saber o resultado da história, né? Senão fica assim. Então vamos ouvir, então, na sequência, Moda Moderna para uma Questão Antiga, da Luísa Tola, e também Bem Amado, da Luísa Tola, da Bruna Limonda, e tem a Luísa na voz, o Gustavo no violão de 7 cordas, e tem violão de aço e tudo mais, né? Contrabaixos, No Bem violões. Amado tem a Maria Cecília na caixa, né? Na Fazendo uma caixa. caixa na bateria. Então, dado toda a ficha técnica, roda! Foi num certo dia em que Zé Roberto e eu nos conhecemos, na festa de rua atrás da capelinha, ele de vermelho e eu azul clarinho.
E quem pensaria que logo de pronto nos apaixonemos? Mês ou dois montemos a nossa casinha, Zé cuidava a roça e eu lá na cozinha. Eu nunca diria que com o tempo eu fui gostando um pouco menos da rotina morna em que a gente se via. Ele mal ficava e eu nem saía. Ai, que agonia, conhecendo outro moço no sereno. Me deu alvoroço, me senti vivinha, mas dizer pra Zé foi quase minha ruína. Mas você é minha, era a fala dele suando e tremendo. Disparou a bala e me vendo caída, de orgulho ferido, partiu de saída. Uma noite fria ele quis controlar de certo a minha vida, mas Roberto era ruim de mira, aquele tiro não passou nem perto. Numa noite fria ele quis controlar de certo a minha vida, mas Roberto era ruim de mira, aquele tiro não passou nem perto. Cê disse, que redisse o que foi dito, que maldito seja o tempo que um espere e o outro dá. E eu digo e contradigo seu umbigo, que tanto me desespera e me desdenha desde já. É comum ficar em si mesmado, cada um no seu quadrado, concentrado por si só. Mas nenhum dengo deve ser negado, ainda mais premeditado, bem amado, tenha dó. Se visse e comigo interagisse, dançaria um passo lento onde é bom se demorar. Amigo, seu descaso é um perigo, é que enquanto cê miséria eu faço verso e vou cantar. É carnal, meu desejo miserável, tão sincero quanto amável, reduzido a pão e pó. Pois é, meu chamego inflamado, você faz tão descartável, bem amado, tenha dó. Cê disse, que redisse o que foi dito, que maldito seja o tempo que um espere e o outro dá. E eu digo e contradigo seu umbigo, que tanto me desespera e me desdenha desde já. É comum ficar em si mesmado, cada um no seu quadrado, concentrado por si só. Mas nenhum dengo
pode ser negado, ainda mais premeditado. Bem amado, tenha dó. Se visse e comigo interagisse, dançaria um passo lento onde é bom se demorar. Amigo, seu descaso é um perigo, é que enquanto cê miséria eu faço verso e vou cantar. É carnal, meu desejo miserável, tão sincero quanto amável, reduzido a pão e pó. Pois é, meu chamego inflamado, você faz tão descartável. Bem amado, tenha dó. Meu carinho renegado, bem amado, tenha dó. Infalível só o acaso, bem amado, tenha dó. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com a Luísa Toller. A Luísa Toller já está contou toda a sua história, desde que quando ela nasceu no Rio, depois foi para Belo Horizonte, passou pela Unicamp e acabou ficando aqui na capital. Você ia ficar em Campinas e na capital? Quando é que você chega em São Paulo, capital, e quais foram os primeiros trabalhos que você fez aqui? Eu cheguei aqui em 2011. Eu lembro que eu estava muito na dúvida quando eu me formei, se eu voltava para o Rio, se eu vinha para cá. E aí eu decidi botar na mão do destino. Eu falei assim, eu estou mandando os projetos, na época a gente mandou vários PROACs, né? Também vamos agradecer aí o investimento à cultura e reclamar contra o sucateamento dos editais. Claro. E na época tinha PROAC de primeiro disco, e eu mandei com o Casa 7, que foi esse grupo que eu tocava piano e cantava lá na Unicamp, com Caetano Ribeiro, Daniel Coelho e aí a gente decidiu mandar um PROAC. Eu falei, eu tinha mandado esse e alguns outros, com outros trabalhos. Aí eu falei, se passar algum, eu fico em São Paulo. Passou. Aí eu vim para São Paulo em 2011, e foi uma época que eu ainda fazia muito ir para a Unicamp e voltar, né? A grande parte dos meus amigos estava lá, mas eu já comecei a valer aqui. Eu comecei dando aula de música em escola particular e passei também para o concurso do Guri. E aí eu dava aula no Guri. Projeto Guri. Em vários lugares da periferia, assim, foi até muito bom para eu me localizar, porque eu tinha que pegar muito trem, muito metrô, muito ônibus. Então, assim, foi uma aula mesmo de entender o mapa da cidade de São Paulo, e até hoje eu sinto que eu me localizo bem por causa disso. E aí gravei o disco do Casa 7, que foi lançado em 2012. Foi o primeiro disco que eu lancei em 2012. E aí que você se estabeleceu e daqui não saiu mais, certo? Exatamente. Certo. Já é uma paulistana, da Gema, certo? Já falo Agora, meu, mano, tudo que tem direito. Não, o que você falou brincando lá do sotaque, nasceu no Rio, mas não tem mesmo, né? Não é só pela passagem, também é o estudo, né? Começa a estudar e conviver com muitos amigos do lugar, você acaba perdendo um pouco, né? Agora, se tivesse mais tempo no Rio, ia estar ainda aquele som, né? Mais chiado, da nossa opinião aqui dos paulistanos. E eles tiram o sarro da gente também, então fica aquela brincadeira, né? Do Rio, São Paulo, Rio. Mas isso aí é apenas uma questão da cultura, que eu acho lindo, todos os sotaques. Não sei o que você acha. Em São Paulo a gente ouve tantos, né? Tantos sons, né? Do Brasil todo. Eu acho maravilhoso essa possibilidade, né? Que a cidade nos dá aqui em São Paulo. Não sei se foi isso que te atraiu a São Paulo, né? Mas pode ter sido um dos motivos, né? Você encontra tanta diversidade, né? Numa cidade só, muita coisa, né? Muitos sotaques, muitos sons, o Brasil todo aqui, né? O Nordeste aqui muito presente também, né? Isso é muito legal, né? Para a gente curtir bem a brasilidade, né? A identidade do Brasil. E falando nisso, você falou dos projetos de incentivo. Esse tempo todo aí você disse que teve os PROACs, conseguiu a Lei Aldir Blanc e tudo mais. Mas como é que você vê hoje essa possibilidade? Você que trabalha na educação também, né? E esse desmonte que existe hoje aqui no país, né? Com relação à cultura e à educação. O que a gente vai fazer? O que a gente tem que fazer? Você está otimista? Você é um ano de eleição? Como é que você vê tudo isso? Manda bala. É muito... Assim, eu tendo sempre a ser um pouquinho otimista, né? Principalmente depois que eu tive filha, eu fico pensando que as coisas, por mais sofridas que estejam, elas tendem a
se transformar para a gente evoluir, né? Assim, em relação ao que eu sinto que a gente está no fundo do buraco, né? Toda vez que a gente acha que chegou no fundo, chega um pouco mais fundo, mas eu torço para que seja realmente um momento da gente conseguir fazer uma guinada e subir de novo, assim, só de ver as possibilidades de pessoas dentro não só das eleições presidenciais, né, assim, mas das eleições para governadores, as eleições para a Câmara e para o Senado, de ver que a juventude está entendendo que precisa ser combatido esse fascismo, essas ideias super reacionárias, né? Essas ideias muito conservadoras. Então, a gente ainda está patinando muito na internet, né? Eu sinto que os conservadores já entenderam muito mais como usar as redes sociais e como usar as fake news, né, em seu favor. Mas eu estou um pouco mais otimista de que esse ano a gente vai, nas eleições, saber usar melhor isso ao nosso favor do que em 2018. E aí, assim, na minha opinião, só tem como melhorar a educação e cultura se o campo progressista for eleito, né? Assim, porque a gente precisa dialogar com pessoas que entendem que a educação e cultura é fundamental para um país. Assim, com as pessoas que estão hoje ocupando o poder, tanto o Bolsonaro quanto o PSDB, é muito difícil. Assim, o que eu vejo é só um histórico de desmonte. A minha filha estuda em creche pública aqui em São Paulo, então eu também estou um pouco por dentro dos processos municipais, né, do ensino público. E eu sempre trabalhei muito como contadora de histórias também, já trabalhei muito em circuitos de bibliotecas públicas, de escolas públicas, e eu já trabalhei bastante no Guri, né? Hoje em dia eu estou só em escola particular, mas já trabalhei bastante no Guri também, no CELS, e eu vejo a diferença de uma gestão que entende que a cultura e a educação são importantes e precisam de investimento e ajudam principalmente a deixar o acesso democrático, porque cultura não é fazer Lollapalooza e Rock in Rio com ingresso a 200, 300 reais, entendeu? É muito mais, principalmente esses carnavais que a gente viu agora, teve 2 carnavais que a gente viu que, assim, é importante para as escolas de samba, para as comunidades se apresentarem, mas, assim, o povo mesmo não teve carnaval esse ano, nem em fevereiro, nem agora em abril. Não teve, não vi, assim, blocos em periferia, não vi nada disso acontecendo enquanto uma ocupação, enquanto uma manifestação cultural e alegre da cidade, que é o que a gente via antes, né? Não, Então, você para isso, a gente só lembrar precisa... 2020, você estava aqui, o Carnaval de São Paulo na rua, foi um negócio fabuloso, né? Muita gente, Sim, não sei quantos blocos, mais de 400 blocos. São Paulo estava virando o principal carnaval de rua do Brasil, por conta de, não sim. só por causa da quantidade, mas também tinha uma diversidade maravilhosa também. A gente está falando de Sim, diversidade de novo, mas tinha mesmo. Então, isso é. é um E negócio de fácil interessante. acesso, né? E de Fácil fácil acesso. acesso. Barato, você monta o bloco aqui do bairro, aí sai e tal, era bem legal. Agora, aquela coisa só do sambódromo, né? Depois teve confusão com as prefeituras, aqui a prefeitura de São Paulo, tinha que ter licença, os outros não tinham dinheiro, não tinha patrocínio, então ficou meio complicado tudo isso, né? E eu também sinto que dentro do nosso privilégio também, né, de uma esquerda branca, classe média, a gente reclamou bastante, falou não está tendo incentivo público para o carnaval, para as manifestações culturais, tem muita gente precisando trabalhar, mas os únicos blocos que saíram foram desse público, né? Então também não foi um carnaval de acesso democrático, né? Foi Verdade. um carnaval para uma nossa bolha, para uma bolha muito pequena dentro do que é uma população inteira de uma cidade, né? Isso mesmo. E os temas que você coloca, a gente está falando aqui de cultura e tal, lá na revista As Minas, desculpe, que você tem uma coluna lá, você escreve de vários assuntos, né? Quais outros temas que você gosta não só de música, de cultura e tal, você escreve de outros assuntos. Que outros assuntos você acha importante que você coloca lá? E qual que é a pegada para a gente até divulgar aqui a revista As Minas, que é bem legal. Fala um pouquinho do que os temas colocados lá. Tem várias colunistas, várias matérias. É um lugar bastante acessado aí, o pessoal curte bastante, né? Diga lá. Sim, a revista Asmina hoje em dia assim, é uma revista digital,
mas que também tem feito muitos outros projetos, né? Tem um aplicativo que chama Penhas, que é um aplicativo muito importante para denunciar, acolher a mulher que é vítima de violência doméstica. Então, tipo, todas as pessoas podem baixar no celular, você pode tanto ser uma rede de apoio, quanto uma mulher pode ter um aplicativo para apertar um botão de emergência, para saber sobre os seus direitos, para saber onde ela pode ser acolhida, né? É um projeto premiado e que já está aí há uns 3, 4 anos, se não me engano. E a revista vai dando tanto notícias quanto participando de algumas... dando opiniões, basicamente, também sobre polêmicas de internet que vira e mexe e aparecem por aí, assim, né? Dentro do feminismo mesmo, a gente também tem algumas divergências super importantes, né? Assim, as questões da população trans, as questões dos direitos das crianças e do feminismo das mulheres que são mães. Então, o que eu entrei para escrever foi sobre arte. Eu já escrevi também sobre algumas pautas que passassem tanto por direitos dos povos indígenas, pelos direitos das pessoas trans, mas foi meio um extra, assim, né? Mas geralmente o que eu já escrevi foi sobre livros, sobre exposições, aqui em São Paulo, sobre alguns pontos culturais interessantes, já escrevi sobre discos e festivais, e já fiz também algumas problematizações nesse sentido, no meio artístico, por exemplo, mulheres que ficaram menos conhecidas do que seus maridos, ou sobre as organizações Tem dentro... muitas, esse assunto é interessante. Muitos, muitos. Exemplos. Olha aí. Ai, gente. Depois que fui mãe e tem pandemia, eu perdi minha memória inteira. O HD está Mas, aí, o HD demora o processador é lento, o HD está aí ainda firme. mas, por exemplo, tem esse livro, eu vou pegar o nome do livro aqui depois para também fazer jus à pessoa, né? Que fala de algumas artistas, pintoras e artistas escultoras que namoraram ou foram casadas com grandes pintores e escultores que a gente lembra o nome, e delas não lembro. Então, por exemplo, o que eu guardei do livro é que o Picasso teve 2 mulheres. Sim. E que não só elas não são tão lembradas quanto ele, mas também como elas sofreram um certo abuso psicológico, uma certa violência ali dentro das relações. Agora, que pena, né? Porque assim, eu não lembro o nome delas, então eu vou precisar pegar isso, essa referência. Tem outro exemplo que é a... Na área de artes plásticas, você está falando? Não, agora é escritora. A escritora. Bom, tem um monte, né? A Fitzgerald, como é que é? Pode ser, pode ser. Que algumas ficavam à sombra, né? Embora fossem muito talentosas, ficavam à sombra dos maridos, né? Tem muita gente assim, né? Acontece isso. E dentro da música também, obviamente, né? Isso é uma coisa que eu falo no meu mestrado. E geralmente, quando você pesquisa sobre um casal de artistas na internet e você pesquisa o nome da mulher no Google, uma das buscas é em relação ao marido. E dos homens Entendi. não necessariamente tem essa vinculação, assim, sabe? Então, eu precisava lembrar de nome de Não, alguma, você né? vai lembrar agora, porque a gente vai fazer vai ouvir 2 Tá, músicas, e aí dá o tempo de vou você pegar as lembrar aqui, referências. certo? Vamos ouvir agora Certo. Jeito, né? A música sua, aí você vai falar do Thiago de Mello, né? E Você Cadê? Que a gente tem até um vídeo, que é que você está tocando piano e cantando. É a única música do disco que você está tocando piano e cantando. Que eu queria que você falasse um pouquinho dessas 2 músicas. Depois a gente ouvir, você vai lembrar aí as figuras todas. Então vamos lá, Jeito Ó, primeiro. só fazer o parênteses que eu falei do Fitzgerald, né? Que era a Zelda e o Scott. Sim, sim. Então, se a gente pegar o panorama, também tem algumas coisas de que parece que ele pegou alguns escritos dela, enfim, coisas que a gente jamais vai conseguir provar, mas que existem esses melindres dentro da relação de casal e dos homens terem mais projeção, né? E mais tempo também para se produzir, porque as mulheres geralmente se dedicam à casa e à maternidade e acabam se ferrando mais Pois é, nessa divisão de trabalho. é verdade.
Jeito. Jeito é uma música ultra mega romântica, né? Declaração de amor, que o Thiago escreveu a letra para mim, e me mandou por e-mail. Você viu que a gente manda bastante e-mail um pro outro, né? Eu percebi. Casal dos e-mails. Só que nessa época eu estava viajando, eu estava no Rio de Janeiro com a minha família, e aí ele me mandou essa letra. E o assunto do e-mail já era: você faz a música, né? Uma coisa meio assim. E Uhum. eu lembro que eu achei lindo, eu acordei, chorei de emoção, achei a letra a coisa mais linda, fala bastante sobre a gente mesmo. E aí, isso foi 2016. E aí eu botei a música um tempo depois, e a gente sentiu que ela precisava estar no disco, porque as músicas mais recentes que entraram no disco são muito tristes, né? Então essa traz um pouco de leveza, traz esse romance e essa cara mais pop, assim, né? Não é pop, não chega a ser pop a música, mas ela tem uma leveza, né? Que eu sinto que dá uma respirada, assim, no disco. É, e o E Você Cadê? É, é uma música que o Jonathan fez primeiro, o Jonathan brasileiro, pianista. Jonathan Gomes brasileiro é o nome artístico dele. E ele me mandou a partitura e falou: quem sabe você não faz uma letra. E é engraçado isso, assim, eu sou meio ruim nessas coisas de parceria, de fazer depois, tanto que muita gente já me mandou música que eu nunca botei letra, assim, e não é porque eu não gostei da música, é só porque eu sou pouco dedicada, assim, eu deveria me dedicar mais e parar para ouvir e para fazer. Só que a dele, ele me mandou a partitura, e aí foi também nesse contexto pandemia, isolamento, quarentena, eu estava lá, quando eu vi, eu estava lendo, falei, fiz a letra, foi tudo muito rápido. Essa letra do disco, eu sinto que dentro das músicas mais sofridas, é a letra que eu mais fiz para o meu pai, que naquela época, em 2020, ele já estava bem doente, e ele morreu em setembro. Então, foi um momento que a gente já estava isolado, eu já estava Foi de morrendo de saudade Covid ou dele. não? Não foi de Covid, Mas mas foi agora eu em tinha setembro de muito 2020. medo de encontrar com ele, porque a gente brincava que ele era um prato cheio para morrer de Covid, porque ele tinha questões cardíacas, questões renais, né? Ele já estava com muitas questões de saúde. Então, ele estava em casa, muito isolado, se cuidando, às vezes precisava ser internado para tomar os medicamentos. Então, eu fiz essa letra, não foi consciente, não foi, eu vou fazer essa música para o meu pai, mas depois ouvindo e também me emocionando muito, né? Eu fui percebendo que essa letra foi 100% para ele. E Uhum. nessa nossa relação musical, dele tocar violão e cantar e tal, também sempre passou bastante pelo Tom Jobim, né? A gente cantava o samba de Maria Luísa, daí eu fazia Maria Luísa, falava de novo, não fala que grava. Então, eu sinto que essa, sem, assim, a mais, eu tô sozinha tocando piano e cantando, né? Tô ali bem inteira no vídeo também que vai ser lançado, que provavelmente já vai ter sido lançado, né? Quando a entrevista sair. Não, nós já temos um vídeo aqui, nós vamos tocar. Porque não tem jeito mesmo. Ah, é? Ai, É. que maravilha. Então, pronto. O E Você Cadê? E aí virou essa música do disco, assim, uma música piano e voz, uma música que tem Que uma acabou sendo atmosfera uma bonita homenagem ao seu mais... pai, né? No fundo, veio uma música, você não precisou escrever a Isso, música, mas você escreveu a letra e dedicada ao seu pai. É e bacana isso. virou. Como que é o É. nome do seu E é pai, hein? engraçado porque Paulo Toller. Paulo. Eu brinco, todo mundo pergunta se eu sou parente da Paula Toller, eu falo, eu sou filha do Paulo Toller. Mas não é parente. Eu não perguntei, mas agora que você falou, tem que responder. Eu sou prima muito distante, assim, quarto, quinto grau, né? Assim, tem um parentesco, mas não é um parentesco próximo. E Você não aí é isso, conhece meu ela pai também. já vi uma vez, assim, mas a gente não sei se ela sabe quem eu sou, né? Nunca teve esse contato muito próximo, não. Acho que a avó dela é prima da minha, uma coisa assim. Uhum. Parentes ali, em É, outro grau de parentesco. Mas quando ela ouvir esse disco que você fez, ela vai querer conversar com você. Com, tomara. com certeza. Então tá, vamos ouvir então duas canções com duas histórias muito legais, né? Jeito, que é uma declaração de amor, porque no fim é eu te amo, né? Só isso no final. É, Né? E a música E Você Cadê, que tem um vídeo também.
a Luísa tocando piano. É legal você fazer isso bastante também, né? Você fez só uma, você economizou na pianista nesse disco, vamos combinar, né? Sim. Mas na próxima, de repente, no ao vivo, no show, você pode tocar mais, né? Você disse que já pôs mais umas músicas você tocando piano no show. Então, O vamos legal ouvir, então. é que eu vou lançar o vídeo, né? Que o videoclipe, porque muita gente que escuta acha que é o Jonathan, porque o Jonathan é pianista, né? Então, muita gente não sabe que sou eu tocando piano, né? Então, é E legal tem que também. mostrar que você é pianista e estudou Sou piano na eu, Unicamp, pô! Afinal, Legal, então vamos exatamente. ouvir Jeito e Você Cadê? Roda! Uhul! Da roupa pra dentro, da boca pra fora, da hora que passa do tempo, um pedaço do lado, do avesso, do certo ao errado, do torto ao direito, perfeito regaço, da sina ao acaso, da rima ao desfeito, do beijo por cima, do lado que deito. Do jeito que acorda, do jeito que dorme, do jeito que come, do jeito que briga, do som da risada, do cheiro do peito, da cor da barriga, da prosa breaca, do modo que muda, do modo que fica, da muda, da planta, da moda que dita, da pira que tamo, dos medos que temo, da nossa ressaca, do jeito que semos. Eu te amo. Da roupa pra dentro, da boca pra fora, da hora que passa do tempo, um pedaço do lado, do avesso, do certo ao errado, do torto ao direito, perfeito regaço, da sina ao acaso, da rima ao desfeito, do beijo por cima, do lado que deito. Do jeito que acorda, do jeito que dorme, do jeito que come, do jeito que briga, do som da risada, do cheiro do peito, da cor da barriga, da prosa breaca, do modo que muda, do modo que fica, da muda, da planta, da moda que dita, da pira que tamo, dos medos que temo, da nossa ressaca, do jeito que semos. Eu te amo. Escureceu, o céu perdeu a cor. Até pensei que fosse desvario meu. Mas quem sou eu, um ninho de calor? Quisera ter contigo as horas para arder. Esmoreceu, a mata não deu flor. Até pensei que fosse a seca lá no céu. Mas nem garou, orvalho ou toró mataram toda a minha sede e você.
Até pensei que fosse desvario meu, mas quem sou eu? Um ninho de calor. Quisera ter contigo as horas para arder. Esmoreceu, a mata não deu flor. Até pensei que fosse a seca lá no céu, mas nem garou, orvalho ou toró mataram toda a minha sede. E você, cadê? Estamos de volta com a Luísa Toller, tá? Ela já explicou que é parente distante da Paula Toller, para quem queria perguntar aqui para a gente. Você não Já perguntou, sabe. ela já falou aqui. E a gente estava falando sobre os textos e os temas que a Luísa escolhe lá na revista Asmina, revista muito legal, eletrônica, né? Que tem um trabalho muito sério sobre a questão das mulheres, entre outros assuntos, e que a Luísa escreve sobre cinema também, você escreve sobre cinema e tal, literatura e tal. E a gente estava lembrando alguns nomes aqui que escaparam, mas agora a Luísa vai Voltaram. recuperar aqui no HD dela, que está lento por conta da Antônia, que dá muito trabalho para ela, então ela perde um pouco assim as memórias, vai estar retornando. E a pandemia também, né? Outro dia eu Pandemia. perguntei nas redes sociais, eu falei, gente, vocês também estão com a memória péssima? E todo mundo falou isso. Então, acho que a gente deu uma piorada no Não, nosso tem um HD negócio do Google, que é uma preguicinha tremenda, né? Às também. vezes a gente não faz o esforço para lembrar, né? Eu sou bem mais Sim, velho que você, posso falar isso tranquilo. Então eu espero lembrar, né? Só que, como falo, o HD está lá, ele é bom ainda, mas o processador é lento, aí eu demoro e tal. Aí eu vou olhar no Google, acho que o Google vai me dar essa resposta mais rápido, mas eu pois procuro é. lembrar até fazer um exercício, senão eu também vou ficar, né? Não vou lembrar nada aí, tem que fazer um exercício. Às vezes eu lembro, né? Eu Sim, lembrei você falou dos escultores e tal, eu lembrei da Camille Claudel, né? Que era a mulher do Rodin e pirou, e teve uma história muito. Tem vários filmes lindos dela, você é cinéfila também, faz vários filmes lindos que contam a história dela. E ela ficou um pouco à sombra do Rodin, né? Que é um cara que tinha mais nome, mas ela é igualmente uma escultora maravilhosa, né? Que ficou meio à sombra. E aí você está lembrando sim. os outros nomes aí. Diga lá, Luísa, para a gente não Então, perder. um que eu lembrei, mas que eu nem cheguei a fazer dentro dessa coluna, foi o da Clara Schumann, né? Porque dentro da história dela com o Schumann tinha essa questão do casamento e da maternidade. Então, como eu Ah, comentei, depois que você se junta e casa e tem filho, ela não tinha tempo de estudar piano. E ela era concertista, ela viajava, ela fazia muitas coisas antes de casar. E hoje em dia, assim, as pessoas não conhecem o nome dela e não sabem nem que ela chegou a ser compositora também e concertista, né? E tocava piano lindamente. Eu cheguei a ler um mestrado sobre ela quando eu fiz a pesquisa da ECA. Esse livro que eu citei, que tem tanto os Fitzgerald quanto a Camille Claudel e o Rodin, é da Beatriz Calil. O nome do livro é Pequeno Guia de Incríveis Artistas Mulheres que sempre foram consideradas menos importantes que seus maridos. porra, o título já diz tudo, Difícil de pronto. lembrar, assim, né? Porque é um título grande, por isso que a Realmente. editora Urutau. É muito legal o livro, assim, ela vai contando algumas histórias e ela vai pegando as fotos e aí ela põe a cara dos maridos apagada, assim. Então você realmente só vê a foto das mulheres, quem foram essas mulheres e vai conhecendo o nome delas. Pois é. E você também dá muitas dicas na revista As Minas de cinema também? Você fala sobre cinema? O que você tem visto, que você tem escrito ali? Já vamos aproveitar aqui as dicas de Vamos. literatura. Nós estamos falando do teu disco, mas vamos aproveitar todo o seu estudo aí para a gente falar. Falamos de mestrado, de musical, falamos de literatura. Agora vamos falar um pouquinho de cinema também, que é os filmes que você tem assistido e que tem a ver com essa temática, de repente, né? Também não precisamos fugir Sim, sim. do tema, né? Bom, dois filmes que eu escrevi
coluna para a revista Asmina, na verdade, foi meio problematizando, porque ele foi visto como um filme muito feminista, e eu fiquei com uma certa preguiça, porque eu achei que ele era super clichê, que é um filme que se chama Eu Não Sou um Homem Fácil, inclusive um filme francês. E ele é uma proposta em que as relações são invertidas, então o homem ele vai vivendo as opressões como se ele fosse uma mulher dentro da sociedade do que a gente vive no dia a dia. Mas é também de um ponto de vista de um feminismo de uma classe mais alta, de um feminismo cheio de privilégios. Então, eu acho que é um filme muito clichê. É bom para dar umas risadas? É bom para dar umas risadas. É bom para mostrar para alguém que às vezes se diz antifeminista, para a pessoa ter contato e perceber quanto as mulheres sofrem no dia a dia? É bom. Mas eu achei ele um pouquinho raso, então eu falei sobre isso no texto. Um filme que eu amei, escrevi na época que eu assisti, e ele até já chegou a passar em TV aberta, chama Eutônia, que é sobre a patinadora Maravilhoso. que foi excluída, né, da patinação, que teve essa questão dela competir com outra patinadora, dela ser acusada de ter armado um ataque, e o filme ele tem essa cara de documentário, os atores são muito maravilhosos, a atriz que faz a mãe dela até ganhou Oscar de melhor atriz coadjuvante. Eu acho o filme, assim, é legal ver o filme e depois ler o texto, porque no texto eu aponto algumas questões legais para prestar atenção no filme, assim, para perceber o quanto que as questões de gênero estão no filme de uma forma, às vezes, até sutil, e que a gente pode meio que parar para pensar. Agora, um filme que eu amei esse ano e que eu super recomendo, mas que eu ainda não escrevi sobre, foi O Ataque dos Cães, Maravilhoso. que é um faroeste relido, né? Eu já gosto de faroeste. Aí um faroeste que tem essa releitura, mostrando um pouco do lado sensível masculino e tirando os personagens masculinos de um lugar comum, né? De um lugar previsível. A gente acha que a gente sacou tudo do filme quando a gente vê nada daquilo que a gente tinha pensado, né? Pois Então é. eu gosto bastante e recomendo E todo ela, mundo a assistir. Jenny Champion, ela é maravilhosa, né? Super atriz. Maravilhosa. Já Tá tem aquele muito filme boa O no papel Piano, que também é outro award, né? Que ela ganhou, né? também. Enfim, ela é uma diretora, né? Por causa está na mão de uma mulher, né? Fazendo, né? É uma Sim. diretora já que tem toda essa coisa maravilhosa de poder de fazer uma coisa diferente, um trabalho de linguagem diferenciado na mão dela, né? É diferente. Sim, Os temas que ela aborda de outra forma, é uma outra visão, muito legal mesmo. Então tá aí, sim. dicas de literatura, de cinema. Nossa Luísa Toro vai ser a nossa colunista Então, aqui, né? Bom, Luísa, nós estamos no finalzinho do programa aqui. A gente queria ouvir as duas músicas, né? Que estão faltando, Pele e Amora, né? Essas duas músicas que a gente vai ouvir agora. Mas agora é hora de você dar o serviço. Você já falou aqui, inclusive dá o endereço aí da revista Asmina e tudo que você tem aí. Como é que a gente faz para entrar em contato com o disco Mulher Bomba? Vai sair disco físico, vai sair vinil? É só nas plataformas de streaming? Diga lá. tá bem. Bom, a revista Asmina eu recomendo tanto assinar a newsletter, né, que é gratuita, que você pode receber todas as matérias, informações, você recebe semanalmente. Nas redes sociais também, e no canal do YouTube tem saído vídeos muito interessantes sobre aprofundando algumas questões que às vezes nas redes sociais viram uma discussão muito rasa, né? Esses textões problematizantes às vezes não abarcam realmente tudo que já foi estudado e escrito sobre o assunto. Então esses vídeos são legais para isso, para a gente poder se aprofundar. Sim. Para ouvir o Mulher Bomba, tá em todos os streamings. Tem também, outra pessoa me escreveu falando, mas eu não tenho ouvido muito na internet, não dá para comprar o CD. Eu falei, CD eu não fiz. Tenho a intenção de fazer um vinil, de repente, mais para frente, mas dá para baixar num site que chama Omnis Canidae. Você consegue baixar o disco lá, e aí você pode botar num pendrive, deixar no Mas celular. tá também no Spotify, no Deezer, tudo isso também. Tá, mas às vezes a pessoa não está inscrita em nada disso e quer ter, né, os MP3 lá, ela Mas não dá, consegue por exemplo, baixar. ir para o caminho assim, eu vou lá, Luísa Toller, escrevo Luísa com S, Toller 2 Ls, e vou lá no seu Instagram e você tem esse canal para a gente entrar e comprar ou Tenho, eu baixar? tenho Esse é o o canal? link, Pode ser? aquele link bio, né? Link bio Sim, Luísa sim. Toller.
Então, tem canal do YouTube, tem todos as plataformas de streaming, tem algumas entrevistas. Quando essa aqui também eu vou botar lá, né? Eu vou botando todos os links para as pessoas terem acesso. E o que mais? E shows, né? Assim, a gente lançou recentemente no Sesc Paulista. No dia 3 de junho vai ter show no Galpão Cru. E em agosto provavelmente vai ter no Bona. Ainda estamos, né, tentando fazer uma circulação maior. Eu estou tentando fazer um lançamento no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte e também no interior de São Paulo. Mas aí essas datas, quando confirmar, Então eu é vou melhor avisando. sempre estar no Instagram, você vai no Instagram e vê lá com a Luísa com Vai me S. seguindo lá. Luísa Luísa com S, S, Toller Toller 2 com 2 L. L's. E aí você entra lá e fica sabendo tudo que está rolando, como é que pega o disco, pode baixar o disco, enfim, os canais para acompanhar e ouvir o Mulher Bomba. Aliás, eu perguntei para você no começo, antes da gravação, né, que tem a música que deu nome ao disco, de certa forma. E, curiosamente, ela não está no disco, que chama-se Se Não Fosse Poeta, Seria Mulher Bomba. O que aconteceu? Por que ela não está no disco? E se você quiser, ao final, a gente está ouvindo, vai ouvir Pele e Amor, a gente pode botar essa música, termina com 3 canções e a gente até explica um pouquinho dessa história toda. Conta aí. Legal. Poeta Seria Mulher Bomba, eu fiz essa música no mesmo dia que eu fiz Pele, inclusive. Foi um dia que eu estava muito inspirada. Só que a letra do Se Não Fosse Poeta Seria Mulher Bomba é de uma escritora, poetisa, slammer, performer, que chama Luísa Romão, minha xará. E quando eu fiz essa música, eu sempre tive a intenção de que ela tivesse uma versão com música eletrônica. Eu achava que ela tinha essa cara um pouco mais moderna, com os timbres de sintetizadores, com efeitos, né, de voz. Então, primeiro que eu tinha essa clareza de que eu queria só mulheres participando, então eu decidi chamar a Neila Cadi para produzir, em vez do Ivan, que produziu o disco, e a Neila também, que tem essa linguagem mais de música eletrônica. A Neila eu conheci por causa do Mãe na Pandemia, que foi a marchinha que no ano passado eu participei, cantei, gravei, fui vice-campeã de outro concurso, e que deu uma viralizada na internet, que era Como é que sobre é a Mãe na condução. Pandemia? Faz aí, por favor. Ouço mãe o dia inteiro e a louça lá na pia. É que eu sou mãe na pandemia, demitida porque o chefe disse que eu não rendia. Ai, eu sou mãe na pandemia, sem trabalho sempre fora, com quem deixo minha cria. Escola fechada. Ai, eu sou mãe na pandemia, 1, 2, 3 jornadas, esse é meu dia a dia. Ai, eu sou mãe na pandemia, não me chama de guerreira se eu nem tenho a opção. Se eu faço, ele não. Depois diz que até faria. Eu sou mãe na pandemia. É uma música que eu brinco. Que dureza, né? A Mãe na Pandemia. Eu brinco que é para rir da nossa desgraça. Basicamente, assim, as mulheres caíram muito, né? Saíram totalmente do mercado de trabalho. Para as mulheres negras foi ainda pior. Então, assim, foi uma crise geral dentro do universo materno e dessa possibilidade de emancipação financeira que muitas mães sofrem, né? Assim, de conseguir produzir algo seu, de conseguir trabalhar, de ter seu espaço. A pandemia deu uma detonada. Daí eu fiz essa música, bombou. A Júlia Tizumba, que é uma cantora mineira que participou do meu show agora, gravou e a Neila produziu. Então foi nesse contexto que eu conheci a Neila, que mora lá na Bahia, em Massarandupió, que a gente acha que é só música do Chico Buarque, mas não, é a cidade que a Neila mora. É uma praia de naturalistas lá na Bahia. Sim, que é linda demais, gente. Eu tô doida para ir já lá ouvi visitar. falar. Eu não sei, vou ter que ir de roupa, mas... E aí, eu chamei ela para produzir o Se Não Fosse Poeta, Seria Mulher Bomba, e chamei também muitas parceiras, colegas, amigas para fazerem o coro. E aí eu pensei, o disco ele tá muito acústico, né? Ele é cordas, violão, bandolim, baixo acústico, violino, então não achei que cabia. Mas o link que eu fiz foi justamente a estética dos nomes e das capas, né? Então, Se Não Fosse Poeta, Seria Mulher Bomba. Eu tô meio que me jogando assim, né? Uma coisa meio, vou explodir, né? Quase chegando lá. E a Mulher Bomba tem um ouriço, assim, né? Uma coisa que eu seguro que parece uma bomba, e que
eu gosto um pouco porque ela quebra a expectativa das pessoas, porque as pessoas que ouviram o single acharam que o Mulher Bomba vinha nessa pegada eletrônica. E ela, na verdade, é densa, é intimista, tem muito É. silêncio. E o Ouriço Muito foi a fotógrafa acústica que... também, né, Luiz? Muito Muito acústica. acústica. A voz mais crua também, né? Sim. Assim. E o Ouriço, a Rebeca, que fez as fotos, que deu a ideia, ela falou assim, que as minhas músicas, elas são bonitas, mas elas doem. Então, machucam, né? Então, ela teve Isso. essa ideia do ouriço. Então, foi isso. A ideia da Mulher Bomba do disco, ela é muito mais de implosão do que de uma explosão mais descaradona, que nem é o single, assim, né? Essa foi a ideia, por isso que elas estão conectadas, mas o single não faz parte do disco. Você está explicando por que você não botou o single no disco, que não tem nada a ver. Foi um trabalho anterior e tem outro tipo de pegada, né? Para ter a coerência, o disco Sim. tem todo um conceito, ficaria, né? Meio deslocado. Mas aqui a gente vai botar só como uma faixa bônus, porque a rádio a gente Sim. pode tudo também, a gente muda o Sim. disco. Não, Então e o vamos ouvir. legal, Diga. o legal é que eu meio que agradei gregos e troianos, assim, sabe? Porque tem gente que fala que gosta mais do single e aí acha o disco um pouco careta. Tem gente que gosta muito do disco e aí acha o single mais diferentão. Então eu sinto que eu consegui chegar em lugares diferentes com as duas coisas que foram meio produzidas de um jeito paralelo, né? Assim. Pois é. E aí Então, o rádio quer agradar a todos também, então a gente vai botar. Então vamos ouvir Pele, né? Fala um pouquinho de Pele, Amora, que é linda a música, né? Que tem a Júlia Tizuma, que você já falou. E no final a gente vai botar a faixa bônus. Se não fosse poeta, seria Mulher Bomba. Então fale um pouquinho da. Você já falou da Se não fosse poeta, agora fala um pouquinho de sim. Pele e Amora, para a gente encerrar. Tá bom. Pele foi uma música e letra que eu fiz assim de uma vez, e que eu acho que ela tem várias leituras, assim, né? Ela tem uma coisa de uma relação com o próprio corpo, de uma relação que pode ser lida também como uma pressão estética, que pode ser lida como uma questão política, né? Assim, eu gosto muito do final que fala: sinto a superfície do meu corpo como fosse um fosso fundo, escuro e luto, para que a água mate abundantemente a sede do mundo, assim, né? Ela é densa, ela é uma música pesada e que cada vez que eu escuto, ela me traz alguma atmosfera. Ela é até meio enigmática, eu não tenho uma clareza ainda de para onde ela vai. Às vezes eu tenho umas leituras bem diferentes dela e gosto dessa letra metafórica. Também a gente trouxe a Vanessa Dourado para fazer as cordas, né? Para dar essa Legal. dramaticidade toda. E o Amora é um coco que eu fiz comendo amora. Eu colhi umas amoras assim, no meio da cidade de São Paulo mesmo, né? E aí ficava comendo lá, e aí fiquei com esse refrãozinho: será que o amor veio da amora? Ou será que foi a amora que veio do amor? E aí, a curiosidade é que quando eu fiz a letra, eu ainda não tinha tido filho. Eu fiz assim, meio nessa brincadeira de filho, de mãe, né? De por quem eu me apaixonei, depois essa coisa da família que dança. Então, hoje em dia, eu posso falar que é uma letra 100% autobiográfica. Na época que eu fiz, talvez eu estivesse projetando, né, uma filha que eu viria a ter. E aí eu trouxe a Antônia para participar, porque eu Eu queria vi a também que Antônia falar no tivesse... comecinho da música Ela faz o ali. tutupá lá, que a gente fez um samplerzinho, que deu uma carinha também alegre. E aí veio mais um no final, que é quase a Maria Luísa do Tom Jobim, né, falando, pedindo... Só que vou reclamar aqui em nome da Antônia, que na ficha técnica não tem o nome dela aqui. Olha Olha que só, já vou absurdo. reclamar. Vou Olha que botar. absurdo. Quando ela ficar grande, falar, o apresentador lembrou desse detalhe. Está aqui Luísa Toller, voz e vocais, Júlia Tizumba, percussão e vocais, e não tem a Antônia. Tem que Vou botar a atualizar isso Antônia. aí, é Faz verdade. favor. É verdade. Você vê que eu fiquei atento na coisa. Olha, vou falar dela. Quero A Antônia, agradecer. ela é tão chique que ela já participou de um filme. Pegaram uma cena do ultrassom dela e botaram num filme que foi parar em Cannes. Aí eu falei, Olha, já está famosa. a Ninguém carreira segura dela essa menina. é muito além da minha. Ninguém segura. Então a gente vai ouvir no final, então, Pele Amora, com a participação da Antônia, pequenininha, que não está nos E créditos, da mas a gente Júlia está. Tizumba. E da Gila Tizumba, senão vai reclamar também. E no final a gente coloca, se não fosse poeta, seria a Mulher Bomba, que a gente já falou dessa canção, né?
que é uma música que a gente vai colocar como bônus. Tem o disco inteiro e a gente termina com essa música. Muito obrigado, Luísa Toller. Valeu pelo papo. Estamos aguardando você no estúdio aqui, breve. Tocar esse pianinho aqui, sem vergonha, que nós estamos aqui. Né? Fazer um som. Aí você vai fazer piano e voz só. Vamos fazer um outro tipo de programa. Assim. Vai mudar tudo. Topas? Então tá combinado. Sim, já. Obrigada pelo convite, viu? Estou muito feliz com essa conversa. Legal. Espero que as pessoas também gostem do meu trabalho e se me inscreverem eu vou ficar super feliz. E é isso, vamos aí continuar ouvindo e fazendo música para sobreviver. Isso aí, saúde para você, um forte abraço que eu aprendi na linguagem Libra, que tem um negócio de linguagem Libra também, né? Agora a gente tem que fazer. Então, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu, beijo, tchau. Beijo. Sinto a superfície do meu corpo como fosse caixa resistente e grossa. Cada mão que bate ou força o lacre entorta, cada pé que chuta e choca não me acossa. Sinto a superfície do meu corpo como fosse fogo flamejante e quente. Cada sopro lobo bobo não me arde, cada gota densa do céu não me molha. Sinto a superfície do meu corpo como fossem cinzas de uma pedra bruta, que vento nenhum pode botar efeito, que pisada alguma pensa que esfuma. Sinto a superfície do meu corpo como fosse um fosso fundo, escuro e luto, para que a água mate abundantemente a sede do mundo. Sinto a superfície do meu corpo como fosse caixa resistente e grossa. Cada mão que bate ou força o lacre entorta, cada pé que chuta e choca não me acossa. Sinto a superfície do meu corpo como fosse fogo flamejante e quente. Cada sopro lobo bobo não me arde, cada gota densa do céu não me molha. Sinto a superfície do meu corpo como fossem cinzas de uma pedra bruta, que vento nenhum pode botar efeito, que pisada alguma pensa que esfuma. Sinto a superfície do meu corpo como fosse um fosso fundo, escuro e luto, para que a água mate abundantemente a sede do mundo. Sinto a superfície do meu corpo como fosse um fosso fundo, escuro e luto, para que a água mate abundantemente a sede do mundo. Topa? Top, topa, top, top. Será que o
amor veio da mora? Ou será que foi a mora que veio do amor? Será que o amor veio da mora? Ou será que foi a mora que veio do amor? Ô minha filha, quando você nasceu, eu plantei um pé de amora, pedi pra Nossa Senhora te seguir no mundo afora, dando fruto e dando flor. Será que o amor veio da mora? Ou será que foi a mora que veio do amor? Será que o amor veio da mora? Ou será que foi a mora que veio do amor? A minha mãe, quando eu era pequenininha, disse: filha, vá-se embora que a vida não demora. Nas rasteiras sempre chora, nos festejos dê valor. Será que o amor veio da mora? Ou será que foi a mora que veio do amor? Será que o amor veio da mora? Ou será que foi a mora que veio do amor? Me apaixonei quando vi na mesma hora meu benzinho disse: cola, vem fazer música agora. Não precisa de escola para ser bom cantador. Será que o amor veio da mora? Ou será que foi a mora que veio do amor? Será que o amor veio da mora? Ou será que foi a mora que veio do amor? Na minha terra aprendi que se rebola até quando rompe a aurora, mesmo longe de onde mora. Ainda mais se a gente adora um batuque de tambor. Oh, ireiê, oh, ireiá, oh, ireiê, oh, ireiá, oh, ireiê, ireiê, ireiá, oh, ireiê, ireiê, ireiá, oh, ireiê, oh, ireiá, oh, ireiê, oh, ireiá, oh, ireiê, ireiê, ireiá, oh, ireiê, ireiê, ireiá, oh, ireiê, oh, ireiá, oh, ireiê, oh, ireiá, oh, Beijão. Se não fosse poeta, seria mulher bomba, dessas que explodem ao primeiro tapa ou ao primeiro toque. Dessas que fazem lâmina com o aço dos nervos e ficam assim. Pedaço de carne encravado no asfalto, choro mofado na contramão. Na falta de dinamites me sobram desejos. Enquanto a cidade queima, te peço mais um gozo. Utopias de proveta não constroem amanhãs. Então venha com seus pecados, seus medos, suas dúvidas. Profanaremos toda e cada bandeira, protegidos pelo gemido, a prova de bala, suor escorrendo revolta. Asepsia é cotidiano de zumbis. Se é pra ser fantástica, prefiro chamar caipora. Cabelos em chamas, pés pra trás, ir em frente exige costas, calcanhares expostos. Já que o passado volta quando não se aprende, que toda barbárie cresce quando não aprende. Se não fosse poeta, seria mulher bomba, nem anêmica, nem atônita. Exata medida da realidade com a força lírica. Se não fosse poeta, seria mulher bomba, nem anêmica, nem atônita. Exata medida da realidade com a força lírica. Se não fosse poeta, seria mulher bomba, nem anêmica, nem atônita. Exata medida da realidade com a força
fosse poeta, seria mulher bomba, nem anêmica, nem atônita, exata medida da realidade com a força lírica.